Fala galerinha, isso! Como é que vai essa vida? Eu falo vida porque é matemática viva, beleza? Só um minutinho. Ô Joãozito, chamar aqui nosso técnico para ele participar da nossa aula aqui hoje. Esse rapaz faz tudo. Ô Joãozinho, traz aquela minha garrafinha de água, por gentileza, cara. Ô Joãozinho, o que você precisar na contigo, você pode falar com ele, beleza? Ele faz tudo, galera. Rapaz, a gente... Ó, muito obrigado. Aparece com a mão aqui, só pra ver que isso é de verdade, ó. A mão do João. Ó, minha mão tá aqui, ó. Minha mão tá aqui, a mão do João. Ó, pega, João. Olé! Eu que peguei ele. Valeu, cara. Então, começando a aula descontraído aí, tomar uma água, né, galera? Pra gente começar nossa aula sobre sequências e progressões, pra você entender de uma vez por todas que raio que é isso, beleza? Vou colocar uma musiquinha pra nós aqui, bem tranquila. Vamos lá. Ah! We don't have no nice time to be there. Think about that. We don't have no nice time. Think about that. And heart to stay. Asking you love. Cultivando a sua mente. Long TV, one round. Controlando nosso horário aí. Long. Ah, valeu, galera. Valeu. Vamos dar um pause lá, que é só um pouquinho, beleza? Vamos lá, então. Pessoal, começando nossa aula sobre sequências e progressões, tá certo? Matemática viva. O que é uma sequência? Sequência é todo conjunto ou grupo no qual os seus elementos estão escritos em uma forma determinada ordem. Então, sequência é todo conjunto ou grupo no qual os seus elementos estão escritos em uma determinada ordem, beleza? Essas sequências são separadas em dois tipos. Sequência finita, tá? É uma sequência numérica na qual os elementos têm fim, certo? Como, por exemplo, a sequência de números múltiplos de 5, maiores que 5 e menores que 35. Quais seriam? 10, 15, 20, 25 e 30, porque não pode ser igual a 35, nem igual a 5. Então ela é finita, tá? Sequências infinitas é uma sequência que não possui fim, ou seja, seus elementos seguem ao infinito e além. Buzz Lightyear. Exemplo, a sequência de números naturais, que são todos os números positivos do zero até o mais infinito lá. Tá legal? Então, tratando-se dessa sequência, nós vamos ter as progressões, beleza? Então, o que é a progressão aritmética? Aritmética. Toda a sequência de números onde cada termo, a partir do segundo, é a soma do anterior com uma constante, chamada de razão. Então, nada mais que o seguinte. Então, pensa numa sequência assim, ó. 1, 3, 5, 7, 9. Concorda que o segundo é a soma do primeiro mais uma razão? Certo? É isso que ele quis dizer lá. Para isso, nós temos uma fórmula, tá certo? Professor, por que tem um n maior ou igual a 2? Porque se esse n for 1, não é uma sequência, é só um elemento. Tem que ter 2 ou mais elementos. Então, a n seria o último elemento lá, né, o elemento n. A1 o primeiro, n número de elementos e r a razão. Repetindo, a n seria o 10º elemento, 50º elemento, tá certo? O elemento que você quer encontrar, tá? Se essa razão ela for finita, ele pode te dar qual que é o último elemento. O A1 é o primeiro elemento. O N é o número de elementos que essa sequência vai ter. 1, 2, 3, 5, 20, tá? E o R é a razão. O que é a razão numa progressão aritmética? É a diferença entre o número, por exemplo, entre o segundo termo e o primeiro, que é igual a diferença entre o terceiro termo e o segundo, tá certo? Algumas propriedades dessa progressão aritmética. Primeira propriedade, a soma dos termos equidistantes, certo? Ou seja, se eu pegar termos equidistantes a um termo central,
os termos opostos ou equidistantes, ou seja, os que estão à mesma distância do termo central da PA, têm sempre a mesma soma. Então, se eu pegar uma progressão aritmética que contém 7 termos, o termo central é o que está no meio, tá? Se eu pegar os termos equidistantes e somar, eles vão ter sempre a mesma soma, que aqui vai ser 40. Essa é a primeira propriedade. Segunda, média aritmética. Se você pegar os termos equidistantes e somar, certo? E dividir por 2, por que por 2? Porque são 2 termos, eu tenho sempre o mesmo valor. Então, a soma dos termos equidistantes e a média aritmética desses termos. Vamos lá começar com o exemplo 1. Calcule a quantidade de múltiplos de 4 existentes entre 100 e 1000. Ou seja, se é entre, não pode nem ser 100, nem ser 1000. O que eu sei? Que 100 é o primeiro divisor de 4, só que não pode ser 100. Por que 100 é divisível por 4? Porque termina em 00 e o 1000 também termina em 00. Então, o meu A1, certo? Vai ser 104. E o meu AN, eu não sei quantos elementos tem, só que eu sei que o último elemento vale 996. Tá certo? Então, vamos usar aquela equação, onde AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Tá certo? Então, vai ficar assim, ó. 996 igual a 104 mais N menos 1 vezes. A razão eu sei, por quê? Se são múltiplos de 4, essa soma... Opa, falei uma coisa, escrevi outra. Essa soma sempre vai dar de 4 em 4, então a razão é o próprio múltiplo, né? Tá? Então vai ficar lá, 996 menos 104 é igual a 4n menos 4. Então, essa continha fica 892, jogo menos 4 para cá, mais 4 igual a 4n. 896 sobre 4 igual a n. Vamos dividir? 896 sobre 4. 2 vezes 4, 8. Para 8, baixo nada, certo? Abaixa o 9. 2 vezes 4, 8. Para 9, sobra 1. 16. 4 vezes 4, 16. Então, existem 224 elementos entre o número 100 e o número 1000, múltiplos de 4. Tá certo? Então, eu usei a razão, que é o próprio múltiplo, tá legal? O A1 eu sei que vai ser o 100 mais 4, da mesma forma que o AN, o último número, vai ser 1000 menos 4, tá legal? Ah, professor, se eu quisesse saber, por exemplo, qual é esse cara aqui? É o 224, então 996 é o do 124º elemento, beleza? Maravilha? Vamos para o próximo. Progressão geométrica, que é outra forma, né, da progressão. Sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual ao produto do termo anterior por uma constante Q. O número Q é chamado de razão da progressão geométrica. Então, a diferença entre a progressão aritmética, galera, e a progressão geométrica está em que a aritmética, a razão é determinada pela diferença entre um termo e o seu anterior, né? E a progressão geométrica é determinada, a razão é determinada pela divisão de um termo pelo seu anterior. Logo, a equação também muda, tá certo? Então, nós temos que o AN é o enésimo termo, o A1 é o primeiro, Q é a razão, certo? N é o número de elementos. Tudo bem? Beleza? Agora vamos aplicar esse conceito no exercício. Se x menos 1, x mais 1 e 3x menos 1 são, nesta ordem, os 3 primeiros termos de uma PG crescente, calcular a expressão do termo geral dessa progressão. Então, lembrar que a expressão do termo geral é isso aqui. Certo? Onde nós não vamos substituir nem esse cara, nem esse cara. A gente encontra o A1 e o Q.
Como? Dica: o A2 divididos pelo A1 é a mesma coisa que o A3 divididos pelo A2, que é a mesma coisa que o A4 divididos pelo A3, e assim se repete. Tá certo? Deixa eu ver se eu tenho mais espaço aqui. Tenho, maravilha. Então eu vou escrever isso. Vou escrever aqui: x mais 1 sobre x menos 1 é igual a 3x menos 1 sobre x mais 1. Vou escrever isso aqui e vou resolver isso, tá certo? Então vamos lá para o outro slide. Vai ficar assim, ó. Opa! Calma, Friedrich Gauss. Calma, calma, calma. Manter, deixa eu só voltar aqui que bugou. Então vamos voltar para o slide anterior, tá certo? Então vamos lá, ó. X mais 1 sobre x menos 1 igual a 3x menos 1 sobre x mais 1. Vou multiplicar cruzado isso aqui, tomando cuidado, porque vai ficar assim, ó. X menos 1 que multiplica 3x menos 1, tá legal? É igual, como esses dois são iguais, eu vou escrever isso aqui como um produto notável. X mais 1 ao quadrado, beleza? Então vai ficar, fazendo a propriedade distributiva, 3x ao quadrado menos x, menos 3x mais 1, tá certo? Então fiz esse vezes esse, deu esse, tá? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá? E aqui eu faço o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Jogando esses, né, separando, vai ficar 2x ao quadrado, que dá menos 4x, joga para cá, menos 6x, menos 1, então igual a 0. Resolvo essa equação do segundo grau pelo método da evidência, tá? Ou x igual a 0, tá certo? Ou 2x menos 6 igual a 0, portanto x é igual a 3, tá certo? Então, sendo x igual a 3, eu sei que isso aqui vale 4, isso aqui vale 2. Então, eu descubro que a razão, que é 4 sobre 2, a razão é 2, tá certo? E o meu primeiro termo seria o x menos 1, né? Que o A1 eu escrevi lá x menos 1. Então, o meu primeiro termo, ele é igual a 3 menos 1 igual a 2. Então, tá aí, galera. Então, o termo geral, a fórmula do termo geral está aqui. Então, o termo geral está aqui, ó. AN é igual a 2 vezes a razão elevado a n menos 1. Tá certo? Tranquilo isso aí, tá? Só ficar atento para não cometer nenhum errinho lá. Vamos apagar. Olha só o que eu tenho aqui, pessoal. Isso aqui eu coloquei por causa do seguinte. Carl Friedrich Gauss tem uma história. Há muitos anos atrás, a professora de Gauss pediu que os alunos fizessem a soma dos 100 primeiros números. Gauss rapidamente deu a resposta à professora. Por quê? Porque Gauss percebeu que se você pegar o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e assim sucessivamente, chegava sempre no resultado igual a 101. Concorda que você vai somar, né, o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo e assim sucessivamente 50 vezes? Então ele foi lá e multiplicou isso por 50. É isso que nós temos apresentado aqui. Então, numa progressão aritmética, você pode fazer o cálculo da soma dos termos. Somar o primeiro termo com o último e multiplicar por metade da quantidade de termos. Essa foi a nossa ideia aqui. Viva Carl Friedrich, tá certo? Por sua vez, nós temos também as progressões geométricas, as somas infinitas e finitas. Então, regrinha, né, formuleta da soma infinita, tá? Tá aí dado. Então, A1 vezes 1 menos q elevado a n sobre q menos 1 e soma infinita A1 sobre 1 menos q, tá? Então, você vai identificar se é finito ou infinito, se é progressivo ou se é aritmético e vai utilizar. Então, vamos lá. Qual a soma dos números pares compreendidos entre 1 e 201? Primeiro, é soma de uma progressão aritmética, né? Então, qual é a equação que eu uso lá na soma da progressão aritmética? É igual a A1 mais AN vezes N sobre 2, né? Foi isso que o nosso queridíssimo Gauss desenvolveu lá, né? Olha a coroinha dele, tá?
Então, primeiro é essa equação. Agora eu preciso saber quem é o A1. O A1 fica bem fácil de desenvolver, que é a soma dos números pares compreendidos entre 1 e 201. Então, o primeiro número o primeiro elemento, né, o A1, é o elemento 2. E o elemento N, porque eu não sei quantos elementos são, é o elemento 200. Vamos encontrar, então, o quê? Vamos encontrar o N para poder colocar aqui, que é o que falta. O que eu sei também é que a razão é 2, né? Porque são pares, então é de 2 em 2. Então, usando a equação geral, fica AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Então, fica 200 igual a 2 mais N menos 1 vezes 2. 200 é igual a 2 mais 2N menos 2, corta, corta. 200 igual a 2N, 2N igual a 200, mesma coisa, tá? N igual a 100. Então, eu tenho aí 100 termos. Então, para calcular a soma, eu vou fazer o seguinte. Vai ficar soma, uma progressão aritmética. Fica 202, que é a soma, vezes 100 divididos por 2. Então, a soma da progressão aritmética vai ser igual. Corta aqui 50, tá? 50 vezes 202, tchan, 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 é igual, eu já tinha feito essa conta, 10.100. Então, a soma dos elementos compreendidos entre 1 e 201, que sejam pares, é igual a 10.100 essa soma. Só vamos conferir. 202 vezes 100 igual, divididos por 2. Tá certinho. 10.100. Maravilha pura. Vamos para o próximo. Tinha mais espaço, mas eu não precisei. Exemplo 4. Determine o oitavo termo da seguinte progressão geométrica. Então, progressão geométrica é o seguinte. A1, a n igual a vezes q e elevado a n menos 1. Primeira coisa, eu posso encontrar o q fazendo A2 sobre A1, certo? Então, q é igual a 9 sobre 3, que é igual a 3, tá? Então, o AN é o que eu quero descobrir, só que ele disse que é o oitavo termo, então eu vou chamar de A8, tá certo? O primeiro termo é 3 vezes a razão, que é 3 também, vezes 8 menos 1, tá? Então, fica o A8 é igual a 3, que multiplica 3 elevado à sétima, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243, vezes 3... se eu não me engano, dá 729, vezes 3 dá 2.187. Vezes 3 ainda, né? Igual a 6.561. Você pode fazer assim, ou se você quiser, você sabe que a razão é de 3 em 3, você multiplica esse por 3, aí você encontra o A5, que é o A4 vezes a razão. Aí o A6... vai ser o A5 vezes a razão. E assim sucessivamente. Beleza? Beleza, beleza, beleza? Vamos ao próximo. Oh, coisa boa! Não tem próximo, galera. Será? Será? Quando a aula é boa, ela passa rápido. Professor, pouco exercício, teacher. Essa aula é aula conceitual. Se você quer mais exercise, o que você faz lá? Vai lá na nosso portal e procura sequências e progressões X. Beleza? Fica com Deus, galera. Eu gostei muito dessa aula. Um forte abraço e fui! Think about that. Longo. Não esquece daquele likezinho, tá?